bom. Muitos especialistas dizem que ela é o núcleo da sociedade, mas não dá pra gente esquecer que família também tem as suas obrigações aí. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Rede de Olhares. Antes da gente começar o nosso assunto propriamente dito, nós vamos à atração hoje do programa Rede de Olhares. A Márcia Novello, que está aqui conosco, nós vamos começar ouvindo um pouco do teu trabalho, Márcia. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Okay. Pensei que fosse só você e eu. Pensei que fosse ressurgir. A sensação que nunca apagou. E senti seu corpo amando meu corpo. Sua serei, sua serei. Fazer loucuras por você. Queria poder ficar a noite inteira e sentir seu corpo amando meu corpo. Sua serei, sua serei, sua serei, sua serei. Sente seu corpo amando meu corpo. Sua serei, 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 sua serei. Yeah.
Márcia. Márcia Novello. Muito obrigada, Vivi. Lady Zion, é isso? Lady Zion. Zion. Teu primeiro trabalho solo. Meu primeiro trabalho solo. Trabalho solo, então, apresentando aqui pra nós. Como é que você define o teu tipo de som? É sempre uma pergunta bem difícil pro artista, né? Mas ele passeia, assim, por quais nuances aí? Então, é pop. No geral, é pop, né? Mas aí ele passeia pelo hip hop, pelo folk. Essa música tem umas mesclas de folk, tem reggae, tem soul, tem blues, tem disco. Eu sou uma pessoa muito eclética, né, Vivi? Então, na hora que eu componho, vem de tudo na minha cabeça, até música clássica. Então, mas nesse CD eu fiz em especial 10 músicas pop, mas com influências de vários estilos que eu amo, né? E deu essa mistureba aí, Legal. boa. Que bom, bem-vinda aqui, bem-vinda ao Rede de Olhares. Ao longo do programa a gente vai ouvir um pouco mais do teu som. E família, Márcia, você gosta? Amo. Trouxe a Mana aí junto também. Nossa, hoje, eu sou né? muito apegada à minha família. Gente, vocês não têm noção, eu não vivo sem minha mãe, sem meu pai, sem a minha irmã. É um xodó só, é um chamego. E eu já tenho 31 anos, né? E eu não consigo largar eles. São os meus velhinhos, eu amo. Obrigada, Márcia, muito obrigada. Gostaria de lançar a primeira pergunta para a gente definir, dar um conceito do que é família, tanto na área da psicologia, Kátia, mas também no direito. Podemos começar com vocês duas? Gentileza. Sim, começo. Pode então, ser. Boa tarde a todos. O termo família é um termo muito amplo, né? Mas nós podemos entender como família a primeira célula da sociedade, ou seja, é na família que se organizam as primeiras relações, as relações de afeto, as relações sociais, as relações de troca, as relações de conflito. É na família que se estabelecem as primeiras relações sociais para depois se transpor para a sociedade. Ou seja, quando a criança, já em idade escolar, vai então para o ambiente escolar, ela transpõe os valores que ela tem na sua casa, que obteve do seu lar, para essa organização, que aí é a segunda organização social, que é a escola. A professora Eliane, e na visão do direito, o que é família? Isso. Como a professora Kátia falou, existem diversas conotações em diversas ciências, né? Na sociologia, na antropologia e no direito. Nós vemos na sociologia, por exemplo, como uma instituição social, a família, como uma comunidade. No direito, é um conjunto de pessoas que se unem ou por laços consanguíneos, de consanguinidade, biológicos, portanto, de sangue, ou por vínculos afetivos também, né? E por vínculos de afinidade, pelo parentesco afim, ou seja, um cônjuge em relação aos parentes do outro, um companheiro em relação aos parentes do outro. Este é o parentesco por afinidade. E, acima de tudo, hoje, pela afetividade, as famílias surgem. Professora, eu vou pedir licença para a senhora, porque nós fizemos essa pergunta que eu fiz a vocês duas para o pessoal que estava nas ruas. O que é a família e qual a importância dela? E a gente vai conferir as respostas agora. O que caracteriza a família para você? Família é pai, mãe, filhos, netos, pessoas. A família é a base de tudo, é o nosso dia a dia, é a convivência com eles. Família para mim é tudo, é a base de tudo. É uma coisa importante, né? Eu acho que família é quem tá perto de ti, sabe? Eu acho que não é mais aquele padrão de antigamente. É teu apoio, né? Você acha que família é uma coisa que tem que ser constituída por um homem e por uma mulher? Ou pode ser uma coisa mais aberta? Pode ser constituída por uma mulher sozinha, ou por um homem sozinho, ou por dois homens, ou por duas mulheres? Isso aí vai de cada um, né? O certo sempre a família foi constituída por um homem e por uma mulher. Mas só como a diferença está sendo... Então, tanto faz. Pode ser, desde que conceda essa família digna, né? Que é a melhor coisa que tem. Não interessa de tipo que foi constituído. Prefiro mais homem e mulher, né? Mas eu não sou contra quem quer, né? Eu acho que cada um tem sua escolha, sua opção, né? A gente tem que respeitar. Pra mim, eu sem preconceito algum, sem nada, mas pra mim é mulher e homem ainda, como Deus fez e que eu acredito. No caso da constituição da família, eu acredito que sim, o homem é da mulher e a mulher é do homem. Eu já acredito em todas as formas de família. Para mim, onde tiver amor é família. Não, para mim, homem é mulher. Indiferente, desde que seja uma família constituída por duas pessoas ou mais, com filhos ou não, animais. Eu fui criada pela minha mãe e acho que isso não me afetou nada. Acho que a família é isso, é nossos amigos, né? Ao nosso redor. Né? Eu tenho 5 filhos, mas eu tenho mais de 1000 filhas que eu adoto pelo mundo e são do coração, não são só do sangue.
Aí, professora Margarete, o que a senhora comentaria das respostas nas ruas aí? Então, esses comentários revelam essa diversidade que é a família, né? Esse tema sempre nos remete a pensar que a família não é uma unidade, né, homogênea, ela vai se reconfigurando ao mesmo tempo que acontecem as transformações societárias. Então, é impossível pensar a família nesse contexto, distante do contexto sócio-histórico, né, em qualquer país. E no nosso caso, eu fico contente de ver os depoimentos da população, porque a gente já consegue perceber essa compreensão ampliada de que família não é aquele... quando se fala em família, não se fala apenas daquele modelo pai, mãe e filhos, né? As mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais levaram à construção de múltiplos arranjos, né? E aí o que as pessoas colocam, assim, nós trabalhamos com essa diversidade, né, que carrega em si uma complexidade muito grande. Então, é preciso esse olhar crítico para a gente compreender sobre o que nós estamos falando, né, quando a gente fala sobre esse objeto família. Principalmente no dia a dia do serviço social, né? Imagino eu, né, professora? Uma enquete da Câmara dos Deputados Federais sobre a Constituição da Família teve recorde de acessos no site da Câmara, com mais de 5 milhões de respostas. Olha só, a pergunta é essa aí que está na tela. Você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família? Olha só as respostas, então, que a gente obteve, então, hoje às 4 horas da tarde. 50% concorda, diz que sim, mais de 2.900.000 votos aí, dizendo que família é a união entre homem e mulher, e 49,51% que não. Ainda 0,30% não tem opinião formada sobre esse assunto. Cristiano, por que essa enquete? E eu gostaria que você comentasse também as respostas com relação a isso, nessa história da Constituição da Família ser realmente homem e mulher. Pelo visto, o direito já vem mudando, serviço social que trabalha com essas questões também. Olha, primeiro que a pesquisa demonstra uma divisão de opiniões, né? Está praticamente meio a meio, né? Quem ainda pensa que a família é homem ou mulher, né? E quem defende outras formas de família e que defende outras formas de amor, né? No Brasil, conforme o IBGE de 2010, são mais de 60 mil, né, uniões estáveis homoafetivas. O STF também já reconhece, né, a união estável homoafetiva. Existem várias decisões judiciais de adoção por casais homoafetivos, né, de crianças. Então, também tem tido um avanço na questão do judiciário. Acho que também é um pouco a quem defende, né, essa família tradicional, é um pouco também um reflexo, por exemplo, por que está tramitando esse projeto, né, no Congresso Nacional? Porque hoje nós temos um Congresso mais conservador, né? Hoje, nenhum dos deputados federais se autodeclarou, por exemplo, indígena, né? Mais de 50% dos deputados, em torno de 257, defendem o agronegócio. Não temos 50 deputados sindicalistas. E quase a metade tem muita relação com o empresariado. Né? Então, segundo o DIAP, nós temos um Congresso mais conservador desde 64. O Congresso é o reflexo do que é a sociedade. Né? Nós temos também uma sociedade mais conservadora. Embora tenha tido avanços no campo do judiciário, né, a sociedade também ela tem recuado um pouco nessa questão de valores e tem repensado. O projeto apresentado pelo deputado Anderson, em 2013, ele tem alguns pontos positivos, que é, por exemplo, a questão de uma assistência especializada na questão da drogadição, né, ligada às famílias. Mas ele também tem alguns pontos que chamam a atenção, que é, por exemplo, criação de conselhos de família que vai notificar. Mas aí quais que serão os critérios? Né? Isso não fica muito claro. Né? Como é que seria esse conselho de família, Cristiano? Segundo o projeto de lei, seriam conselhos criados pela comunidade e que poderiam encaminhar questões junto ao Ministério Público, junto aos órgãos especializados. Denúncias. Denúncias. Uhum. Mas ele aí não esclarece. Já soube casos, por exemplo, que aconteceu esses dias aí, de um filho de casal homoafetivo que sofreu agressão, né, no Brasil.
Ok, obrigada, Cristiano, por enquanto. Nós vamos chamar uma ligação telefônica. Nós estamos na linha com a Tatiane Baggio. Ela é psicóloga, representa o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Ela está em Porto Alegre, numa reunião da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Tudo bom, Tatiane? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem. Tatiane, qual é a análise que o Conselho faz sobre essa discussão do Estatuto da Família que está em trânsito aí no Congresso? Bom, a psicologia é totalmente contra essa PL, né, por diversos motivos. O tempo é curto, então eu vou citar no mínimo 3 motivos, né, da contrariedade da psicologia contra a PL 6583. Primeiro, que nós somos a favor e defendemos as famílias brasileiras, ou seja, as diferentes famílias, a possibilidade de diferentes constituições, né, familiares. Esse conceito apresentado pela PL de modelo de família, modelo único de família, formado por pai, mãe, homem e mulher, no caso, é totalmente conservador e retrógrado, né, e não respeita a diversidade, né, e as mudanças culturais e as mudanças nas configurações familiares que a sociedade passou ao longo dos anos, né? E não respeita essa diversidade que nós temos no nosso país. Então, é totalmente inconstitucional e fere diretamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo ponto é que é um projeto baseado em princípios religiosos. E o nosso Estado é laico, né? Pelo menos se declara laico. E essa PL está privilegiando um grupo somente, né? Um grupo de pessoas, excluindo os demais, excluindo as demais formas de constituição familiar. As nossas leis, elas não podem ser baseadas em princípios religiosos, né? Elas têm que ser baseadas pelos direitos humanos, pela nossa Constituição. E o terceiro ponto é que pesquisas comprovam que não há diferença no desenvolvimento de crianças cuidadas por casais heterossexuais ou homossexuais, né? Porque o mais importante é a qualidade das relações e não se é homem ou é mulher, né? Ou se é a avó que cuida, né? O mais importante é que essa criança seja atendida nas suas diferentes necessidades. E o que eu estava ouvindo, né, de um caso em Caxias de uma criança que morreu porque foi agredida por um casal homoafetivo, mas isso acontece todos os dias por casais heterossexuais. Se nós formos pegar os dados do nosso país hoje, quantas crianças morrem todos os dias agredidas nos seus núcleos familiares por casais, né, homem e mulher, né? Então, não é o fato de ter sido um casal homoafetivo, a criança foi agredida, que, bom, então nós vamos generalizar, né? Só nós pegar os dados no país, nós vamos ver que a violência contra a criança acontece, na maioria dos casos, dentro do núcleo familiar, por casais homem e mulher, no caso, né, que essa PL defende. Então, nós temos que discutir muito isso e pensar o que nós estamos colocando para nos representar lá no Congresso Nacional, né, porque a bancada evangélica está vindo o tempo todo com projetos de lei extremamente conservadores, contemplando um grupo, né, de pessoas, somente quem pensa daquela forma, e excluindo toda essa diversidade que nós temos hoje no nosso país. Então, basicamente é isso, né, Viviane? Eu não sei se há alguma questão. Não, ok. Tatiane, a gente agradece bastante a sua participação aí e com relação à posição do Conselho Regional de Psicologia, então, abrindo esses conceitos, tanto quanto no direito aí para outros tipos de formações familiares ligadas principalmente aos vínculos de amor, né, de convivência também que se criam. Muito obrigada, Tatiane. Eu quero ouvir, antes da gente terminar o bloco, alguns pais aqui, algumas famílias que estão aqui presentes. Tudo bom? Tudo bem. Teu nome? Meu nome é Andréa. Andréa, fala um pouco pra gente, assim, o que você pensa que é família e quais são os principais deveres de uma família? Que esse também é o nosso tema do programa, né? Olha, família, para mim, é um núcleo de amor, né? Então, essa enquete em torno desse projeto de lei me parece realmente fora de propósito, porque o direito ele não pode andar contra a sociedade.
Então, na sociedade, a gente já visualiza que família mudou, que o conceito de família mudou. Então, aonde pessoas estiverem reunidas, com laços de amor, com propósito de convivência contínuo e de apoio mútuo, para mim, ali é uma família. Qual que você acha que é o maior dever, Andréia, de uma família hoje em dia? Olha, falando do ponto de vista dos cuidadores, né, sejam eles pais heterossexuais, pais homossexuais, me parece que tudo gira em torno de amor e valor. Todo mundo gosta de ser amado e valorizado, né? Então, se a gente tiver essas necessidades atendidas na família, o cuidado que me parece que a gente tem que ter, que às vezes a gente acaba confundindo um pouco essas duas grandezas, amor e valor, e até por uma culpa de não estar tanto tempo quanto eu gostaria, acaba, ao invés de oferecer o amor mesmo verdadeiro, tentando oferecer recompensas, como se aquilo pudesse substituir o amor. Eu acho que aí estão os riscos, né? Okay. Mas me parece que amor e valor é o fundamental. Ok, Andréia, ela levantou várias possibilidades aí para o nosso segundo bloco, para a gente comentar depois. Teu nome, cara? Gabriel. Peraí, tira a mão da boca. Gabriel. Gabriel, que idade você tem? 7. Essa mãe é legal? Sim. Então tá bom, joia. Márcia, vamos com você então, para a gente finalizar esse bloco. Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre deveres e obrigações das famílias. Será que os pais estão tendo uma crise de autoridade? Será que a gente está sabendo lidar com tudo isso? Tem muito mais logo depois do intervalo, mas agora a música da Márcia Novello. Toda vez que eu penso em você, sinto coisas que eu não sei dizer. Todo o ouro que há em você é tudo que eu posso querer. Te desejo hoje e até o fim. É tudo que eu quero pra mim. Lindo menino, desde que te vi, bateu logo um sentimento aqui. I feel Zion, I feel Zion, oh baby. Eu sinto que você me quer assim como eu também te quero. I feel Zion, I feel Zion. Com a voz da Márcia Novello, a gente retorna a nossa conversa aqui no Rede de Olhares, hoje falando sobre família. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa, porque agora é hora do quadro Armazém de hoje, né, Mayara? Pois é, né, Vivi? Hoje, então, a gente vai contar um pouquinho de como vai ser a próxima edição da Quinta Sinfônica, né? É verdade. E a nossa equipe, então, foi conversar com o maestro e também com a solista do próximo espetáculo da Orquestra Sinfônica aqui da UX. Olha só. O barroco é o tema da Quinta Sinfônica deste mês de abril aqui na Universidade de Caxias do Sul. O maestro dessa vez é Diego Biazebetti e também nós conversamos hoje no quadro Substância Sonora com a Gabriela Dilátio, ela que é soprano solista também desse espetáculo. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho assim para o pessoal que está em casa, para entender um pouco da importância desse período barroco para a música. O que vocês vão mostrar nessa apresentação? Bom, além do barroco ser o nosso preferido, meu
particularmente, às vezes, período, a gente também vai estar mostrando um gênero muito importante que se tornou, a partir do barroco, muito importante para a música erudita em geral, que é a ópera. Né? Então, nós temos esse enfoque muito forte no momento de renascença para a da musical, mas principalmente do crescimento de grandes teatros, onde compositores e libretistas e historiadores viram ali um grande negócio para a vida deles, de ganhar dinheiro em musicar histórias. Então a ópera, que é principalmente o nosso momento desse concerto de música barroca, vai estar sendo realmente mostrada com uma visão, digamos, geral, assim, na ópera na França, a ópera na Itália e a ópera na Inglaterra, que são com esses compositores que a gente vai mostrar de um âmbito grande, assim, da ópera no período barroco, né? Gabriela, você é gaúcha, mora em Londres, tem uma vasta experiência no exterior também, voltou aqui para o Brasil para fazer esse espetáculo e tem um timbre de voz muito particular, me disseram, né? Pois é. Sim, eu sou soprano coloratura, né? Na verdade, é a natureza da minha voz, que é uma voz muito ágil. Coloratura nesse sentido de cantar notas muito rápidas. O que para esse tipo de repertório, para esse período, existiam muitos compositores que usavam bastante disso. Uma das razões é porque nessa época começaram a surgir as divas da ópera, os divos da ópera. E o que eles queriam? Eles queriam aparecer. Então, o que os compositores faziam? Eles escreviam umas áreas lindas e que deixavam para eles ornamentar como quisessem. E eles iam fazer acrobacias vocais para um que se parecer mais do que o outro. Foi o início, assim, da cultura à celebridade, aquela coisa assim. Então, cada cantor queria, e Vivaldi, Handel, faziam muita coisa com coloratura. E daí, como eu gosto muito desse repertório, deu a sorte que a minha voz encaixa bem nesse repertório, que é um repertório lindo, cheio de drama, cheio de muita humor também, né? Porque depende do compositor, a gente vai tentar mostrar um pouquinho de cada um. Purcell, na Inglaterra, que é uma coisa um pouco mais galante, assim, eu acho, com um pouco mais de graça. Já Vivaldi com sua energia, aquele fogo, né? O Handel com aquele drama da coisa bem operística mesmo. Rameau, que era um súdito do rei, com todos assim, exageros ao máximo, que é um das características do período barroco, né? Que veio. Tudo é exagerado, tudo é mostrado ao máximo. Então, estou super feliz de estar aqui em Caxias pela primeira vez, cantando com a orquestra daqui. E acho que vai ser um concerto muito lindo. Gabriela, posso pedir para você exemplificar, assim, num trechinho desse tamanho, o que seria isso dessa soprano coloratura, assim, na capela mesmo? Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Depois a gente vai ver mais um pouquinho. Diego, além dessa voz maravilhosa da Gabriela, tem instrumentos muito peculiares também nesse espetáculo, né? Sim, a gente, quando tenta fazer com música barroca, geralmente na orquestra, é comum se fazer com instrumentos que não estão presentes numa orquestra, digamos, romântica, moderna, né? Porque instrumentos, claro, que caíram em desuso depois desse período, mas que foram realmente muito importantes para o pensamento, quase que ao jazz, por exemplo, que é a história de se tocar improvisado. Então o cravo, temos dois exemplos desse instrumento para esse concerto, que são instrumentos fundamentais, cores que dão a cor, que dão o ritmo, né? Se tirarmos o cravo da orquestra barroca, tiramos a bateria numa banda de rock. Então tá toda essa cor do instrumento é muito ali presente, né? Então essa é também a ideia que a gente chama de baixo contínuo, que é aquele baixo que literalmente é contínuo, mas que na verdade ele o instrumentista que toca, ele tem que tocar muito mais do que está escrito, ele tem que ler números, mas tem que tocar harmonias complexas e coisas que realmente não estão escritas, né? E isso muito se está o tempo inteiro acompanhando o cantor ou o instrumento solo que está executando a hora, no caso a Gabriela, com muitos momentos, e esse contínuo está ali, né? Então é uma estrutura, é uma cor, é uma característica do período barroco que é, digamos assim, obrigatório para estar presente, assim, né? Então isso é o que eu vou estar fazendo junto com o colega que é tecladista ou cravista, vai estar atuando como cravista, e eu vou estar regendo o programa do cravo também. Então eu vou estar fazendo esse papel junto com ele, dando essa cor, né? Esse color junto na orquestra, né? Umberto Apollo!
Então, Gabriela, vou pedir para você fazer um convite especial para o pessoal poder participar e assistir esse belíssimo concerto. Bom, estão todos mais do que convidados. Nós estamos aqui, vai ser um prazer fazer esse programa e que venham assistir esse repertório que acho que não muitas vezes é apresentado aqui e muito diferente, cheio de coisas diferentes. Cada um tem uma personalidade diferente que a gente vai tentar mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem muito do programa e voltem para mais. É um prazer ter a Gabriela com esse programa, que a gente está conversando, a gente é amigo já há muito tempo. E sempre que eu pensei nesse programa, sempre pensei na voz da Gabi. Então, todos convidados, acho que vai ser um programa bem divertido. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai ouvir mais um pouco da música barroca, tema dessa apresentação da Quinta Sinfônica da Universidade aqui de Caxias do Sul. Ok, muito obrigada. E a gente vai retomar o assunto, então, sobre a família. Na segunda parte da nossa enquete que nós fomos às ruas, perguntar para o pessoal qual a importância da família e os deveres que ela tem. Qual que é a importância da família para ti? Tudo. É a base de tudo na vida. Sem eles a gente fica meio sozinho, fica sem nada, né? A importância da família é que tu nunca tá sozinho, né? É defender o teu próprio sangue, é defender a tua própria família. Amor, eu acho. Tudo que a gente tem de bom, né? Sem a família não somos nada. Quais são os deveres da família? A família tem que educar em casa, né? Não na escola. Ser unida com os filhos, ajudar os filhos que precisam. É ajudar uns aos outros, né? Quando uma pessoa está com um problema, ajudar, tanto financeiro como fazer uma doença, uma coisa, né? Então isso é o mais importante, né? Se amar, se ajudar, acreditar em Deus. A família é a base e deve deixar os valores que a gente teve para os filhos, né? Filhos, netos. Se ajudar um com o outro, quando um está precisando ir lá, dar o braço, se precisar chorar no ombro da gente, a gente dá o ombro. O dever da família é viver bem, com alegria, sem briga, sem discussão. Ensinar, educar, ajudar, eu acho que é isso. É a união, né? Entre o pai, a mãe e os filhos, né? A responsabilidade da família está na casa, na educação, na alimentação. Então engloba todos os direitos fundamentais, os deveres da família. O suporte de tudo, né? Amor, carinho, educação. É a união, né? Se entender um com o outro. Manter quase sempre a família unida, a família digna, né? Procurar a não deixar cair em drogas e bebidas. Educação, mostrar respeito. Acho que a obrigação da família é dar amor. É respeitar o próximo, respeitar a si mesmo, aos próprios da sua família e a sociedade em um todo, né? Tá aí, deixa eu ouvir esse casal, seu nome? Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo bem. Os pais têm o dever de ensinar as crianças, os seus filhos, que os limites eles são necessários. A criança, quando ela tem o limite, ela sente que ela está sendo amada, né? Quando uma criança ela tem que seguir algumas regras, isso nos parece às vezes uma coisa dolorosa que vai causar algum sofrimento, mas não, a gente vê que aí é que eles notam o quanto os pais amam eles, né? Eles vão refletir isso fora de casa, né? Obrigada, vamos ouvir ele. Teu nome? Fabiano. Fabiano, você concorda com ela, então, que muitas vezes o que se vê são pais terceirizando a educação, os valores para a escola. Você acha isso certo? Não, isso não é correto, né? Que nem a minha esposa falou, o importante mesmo é a base da família. Tu mostrar o certo para o teu filho e principalmente mostrar o que é errado para o teu filho. Ainda mostrar que vai ter uma consequência se você fizer errado, né? A escola está ali para ensinar, né, todo o regime escolar todo, mas a educação tem que vir de casa. O dever da família. O dever da família é esse principalmente. Ok, muito obrigada. A gente vai chamar mais uma reportagem que nós fizemos mostrando o papel da família visto através da sétima arte, do cinema. Olha só.
cinema historicamente teve um papel importante, né, no sentido de questionar e problematizar essas questões da família. Ao longo dos anos, o cinema já está com 120 anos, né, sempre houveram cineastas que se preocuparam em abordar essas questões, geralmente antecipando elas, né, antecipando tendências ou discutindo questões que eram, naquele momento, importantes para a sociedade. Por exemplo, 50 anos atrás, nos anos 60, foi feito um filme que se chamava, no Brasil, Clamor do Sexo, em que a discussão era que esse filme tratava da questão do sexo, né, antes do casamento, né? Uma coisa que hoje em dia é absolutamente normal, né? Todo mundo aceita porque é uma coisa já assimilada pela sociedade, né, em geral. E na época isso foi, causou, né, furor aquilo, porque, né, ainda era um assunto não assimilado, né? É histórico que o cinema problematize essas questões, né? Porque eu acho que é um papel da arte e do cinema especificamente estar antenado, né, às questões que estão no ar aí, né? Quer dizer, as pessoas estão buscando cada vez mais liberdade, né, para serem o que elas são, né, e não para se adaptarem ao que uma maioria acha que é o certo, né? Hey, Bug. Don't be back late. I know. Come give us a hug before you go. Hugs. Hug her, that's what she's there for. Each of my moms had a kid with your sperm. Like in both of them. Like in gay. Right on. Cool, I love lesbians. Tudo que foge um pouco desse normal acaba causando um certo receio por parte de um segmento da sociedade, né? Tem muita gente que aceita como uma coisa absolutamente normal isso, né? Que duas mulheres constituam uma família, porque o que interessa, na minha opinião, é a maneira como essa família é constituída, se existe amor ali, né? Se existe respeito, e não se são duas mulheres ou se é um homem e uma mulher, né? Tudo bom, Andréia? Andréia, como é que a gente pode ver isso no dia a dia do serviço social, essa questão dessas famílias e das obrigações da família mesmo? Bom, no nosso dia a dia, no cotidiano, e eu que trabalho diretamente com essa questão, a gente percebe que, embora nas diversas formas que a família se apresenta, todos têm um desejo do cuidado, do respeito, e procura-se, do jeito delas, passar isso para os seus. Cada um do seu jeitinho, da sua maneira, vai tentando dar proteção, dar o cuidado, dar a educação ao seu formato, independente de como ela tem se apresentado. Então, algumas famílias respondem de uma certa forma, outras de outros jeitos, mas todas procuram ter o respeito, procuram ser amadas, procuram ser respeitadas. Esse é o desejo de todos, do cuidado sempre, de serem cuidadas. 3 minutos para as considerações finais. A professora Margarete já havia me pedido a palavra, por favor. Então, eu queria estar demarcando que nós não podemos falar de família fora da relação com a sociedade e o Estado, né? Já que foi aventada a discussão sobre os deveres da família, né? Nós temos uma Constituição que deixa muito claro isso. Por exemplo, no artigo 226, a família é tida como a base da sociedade, mas ela precisa ter a proteção especial do Estado, né? Mesmo em suas obrigações, já no artigo 227, em relação à criança e adolescente, né, de prover todos os cuidados que esses segmentos precisam, consta sempre de que a família precisa ter proteção do Estado. Então, eu só queria estar demarcando isso, porque senão a gente corre o risco de entender a família como a responsável, né, por todos os eventos da sociedade. Ela também sofre as consequências, ela vivencia as diferentes expressões da questão social e, portanto, ela precisa de proteção. Então, é espaço de cuidado, sim, de proteção social, mas ela também precisa ser bem cuidada. Eu queria estar demarcando esse aspecto. Ok. Professora Eliane? Bom, da mesma forma, então eu entendo que a família é o núcleo formador da pessoa humana, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado, também através dessa proteção do Estado, e especialmente através da legislação, que foi falada daqui a pouco, e aí nós temos que ter esse cuidado no momento de aprovar essas novas legislações, e porque elas têm que espelhar realmente o que a realidade, o que a sociedade espera e deseja dessa legislação, né?
Além disso, a família hoje ela é mais liberal, mais democrática e mais afetiva. Então, o que se busca na família hoje é a felicidade. Então, isso mudou muito e eu acho que está aí a importância da família. Especialmente na afetividade, num princípio que é hoje conhecido no direito de família, que eu diria que é um dos princípios basilares do direito de família. A igualdade nas relações familiares, e daí porque todas essas famílias têm que ser iguais, têm que ter os mesmos direitos e deveres na sociedade, quer sejam homoafetivas, quer sejam pessoas solteiras que vivem só, quer sejam casais, casados, né, especialmente no casamento civil, ou através de uma união estável, união de fato. Então, todos têm os mesmos direitos perante a lei e a Constituição e, nesse sentido, também diante do Código Civil. É o que se espera, é o que se quer, é o que se deseja numa sociedade que também nós entendemos como democrática, um país democrático como o Brasil. Ok, eu vou ter que pedir desculpas para a Kátia e para o Cristiano, porque nós vamos encerrar o programa aqui, mas eu acho que o assunto não se esgota. Família dá muito pano para manga aí, seja qual família que for, eu acho que vale então essa questão dos laços afetivos que se formam. Agradeço a todos aqui presentes hoje e encerramos o Rede de Olhares de hoje com a música da Márcia Novello. Vivi, eu queria também dizer que o meu CD já está disponível no iTunes e é só acessar o meu site www.marcianovello.com.br, Facebook e redes sociais para se informar e estar adquirindo o CD e curtindo.